Começamos o Rural Notícias de hoje falando de crédito rural, ou melhor, vamos falar da dificuldade orçamentária para atender a alta demanda do Plano Safra. Recentemente você conferiu aqui no RN que diversas linhas de crédito do atual programa agrícola, disponibilizadas pelo BNDES, já se esgotaram neste trimestre. Inclusive, na semana passada, em entrevista à nossa equipe em Mato Grosso, o ministro Carlos Fávaro disse que estava confiante de que haveria uma readequação de crédito entre os agentes financeiros que operam as linhas, assim destinando recursos aos bancos com melhor performance. Para isso, o ministro afirmou manter contato constante com o Ministério da Fazenda. De acordo com uma matéria publicada hoje pelo jornalista Rafael Wallendorf, do Valor Econômico, em breve deve ser autorizada pela Fazenda a antecipação de um repasse de recursos equalizados para as instituições financeiras que operam linhas do Plano Safra 23-24. E para sabermos como devem acontecer essas realocações de crédito e também sobre esse diálogo entre as pastas, vamos conversar agora com o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda, o Gilson Bittencourt, que nos atende mais uma vez com muito carinho, né, Gilson? Obrigado sempre pela sua participação aqui. Diante dessas notícias que demos aí, ninguém melhor do que você para atualizar essas informações, porque o nosso público, né, os produtores rurais de todo o Brasil querem saber como é que está essa disponibilidade de linhas de crédito aí do Plano Safra. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. O que aconteceu é o seguinte, neste ano agrícola, quando foi feita uma distribuição dos recursos, nós estamos atendendo aí 21 instituições financeiras que apresentaram propostas para poderem operar com recursos equalizados. Daí, do total de 430 e poucos bilhões de recursos do Plano Safra, 138 bilhões já sofreram equalização. O governo está garantindo uma taxa de juros menor. Só que o que aconteceu? Para evitar que uma instituição financeira ficasse com o dinheiro para ser aplicado e não aplicasse, e de repente uma outra instituição teria o recurso, queria aplicar, teria demanda e não conseguia aplicar, neste ano a gente fez uma inovação que foi pedir para que as instituições financeiras nos apresentassem uma distribuição dos recursos por trimestre. Então, eles disseram, uma instituição pegou R$ 1 bilhão, por exemplo, para o Moderfrota. Demos a ela a oportunidade, ela falou, eu vou gastar 10% no primeiro trimestre, vou gastar 40% no segundo e assim sucessivamente nos 4 trimestres do ano. Quem fez essa distribuição foi a própria instituição financeira. Qual que era a nossa ideia? Ela continua ainda em pé. Era para, a cada semestre, a gente avaliar se a instituição estava conseguindo aplicar, estava tendo um bom desempenho. Aquelas que não tivessem um bom desempenho, tivessem aplicando menos de 80% do que foi previsto para o trimestre, a gente pegaria de volta esse recurso e repassaria para uma outra instituição operar aquela mesma linha, mas fazendo com que o dinheiro chegasse aos agricultores. O que aconteceu é que algumas instituições não planejaram de forma muito adequada e jogaram menos recurso para o primeiro trimestre. O que nós estamos fazendo? Isso já foi feito, foi encaminhado um ofício do Ministério da Fazenda, assinado essa semana, acho que foi ontem, pelo nosso secretário executivo, e foi encaminhado a todas as instituições financeiras que operam o crédito rural com recursos equalizados. Isso foi feito via Banco Central, as instituições já receberam, foi uma permissão para antecipar os trimestres. Então, vamos usar o mesmo exemplo que eu comentei. Uma instituição pegou R$ 1 bilhão para aplicar em Moderfrota e tinha previsto 100 milhões para o primeiro trimestre e 400 milhões para o segundo. Nós estamos dizendo o seguinte, instituição, você pode operar de cara os 500 milhões, não precisa operar só os 100 milhões. E eu vou analisar, no primeiro trimestre, eu vou analisar 80% do que estava previsto. No segundo trimestre, eu vou somar os dois e vou observar os 80%, e assim sucessivamente até o final do Plano Safra. Então, uma permissão que já está dada, a partir de amanhã as instituições já podem estar fazendo isso. Então, o BNDES ele tinha um volume maior, mas tinha essa distribuição. Então, a partir de amanhã, ele já vai poder antecipar
o que estava previsto para os trimestres seguintes, liberando mais rapidamente o recurso para os bancos e, consequentemente, para os nossos agricultores. Gilson, ficou muito clara a sua explicação aqui. Agora, na prática, para o nosso produtor, qual é a orientação que você daria nesse momento? Qual instituição ele tem que procurar? Todas as instituições vão ter essa disponibilidade? Ele vai ter que pesquisar? Que tipo de orientação você dá nesse momento? Não, o que tem recurso equalizado nesse Plano Safra são 21 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas, né? As principais que operam com crédito rural, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicredi, Sicobi, Cressol, o Banco das Montadoras, tem 3 bancos das montadoras que estão operando também, Banrisul, todas essas instituições, são 21 no total, elas tiveram uma autorização que foi dada pela portaria ainda no mês de julho, todas essas já podem ir atendendo a sua demanda. O que eu recomendo aos produtores? Que cada um procure a instituição da sua preferência, aquela que ele já opera, que sabe que tem recurso equalizado e vai lá buscar representar a sua demanda, seja de um crédito de custeio, tanto do Pronaf, essa regra vale para tudo, para a Pronaf, para a Pronamp, para os demais produtores, serve para custeio e serve para investimento. Tanto as instituições que operam diretamente, essas 21, quanto aquelas outras instituições que não receberam equalização direta do Tesouro Nacional, mas são repassadoras de recursos do BNDES. Aí essa lista de 21 instituições se amplia ainda mais. Em relação aos valores oferecidos ao seguro rural, isso é um caso à parte, se encaixa também nesse perfil de liberação por trimestre do governo? Qual é o programa nesse momento? Qual a disponibilidade para o nosso produtor? A questão do seguro é à parte, é um recurso orçamentário do Ministério da Agricultura para pagamento da subvenção do seguro rural. Então, para a subvenção ao seguro privado, no momento que tem a disponibilidade de 1 bilhão e pouco para essa ajuda aos produtores, né, que contribui para reduzir a alíquota que eles pagam. No caso do Proagro, aí uma ação que foi feita e foi aprovada no Conselho Monetário de hoje, essa primeira ação que eu falei foi um ofício diretamente do Ministério da Fazenda para todas as instituições. O Conselho Monetário aprovou hoje uma resolução trazendo 2 novidades que ajudam especialmente os produtores da região sul, talvez um pouco mais fortemente Rio Grande do Sul. A primeira, havia uma regra que limitava o número de renegociações numa operação de investimento que podia ser feita por um produtor numa mesma operação. Ele podia prorrogar 2 vezes a mesma operação. Como o Rio Grande do Sul passou aí por 3 secas nos últimos 4 anos, basicamente, o que o Conselho Monetário fez na reunião de hoje foi permitir que possa ser renegociado cada operação de investimento até 3 vezes. Essa permissão já tinha sido dada pelo Conselho Monetário para as operações do Pronaf e agora abrangeu todas as operações de investimento repassadas aí nos programas do BNDES. A segunda alteração, e aí tem a ver com seguro, para as operações que têm recurso controlado, que são aqueles que as taxas de juros são definidas pelo governo, seja os recursos que têm equalização, seja os depósitos à vista, por exemplo, que não tem equalização, mas tem uma taxa definida para os produtores, havia uma resolução que foi aprovada pelo Conselho Monetário agora no início do Plano Safra, no mês de junho, que vedava a contratação de seguros, consequentemente vedava o financiamento, para quem tivesse tido 7 ou mais perdas no mesmo CPF ou no mesmo CAR, numa mesma unidade de produção. E aí o que se verificou nesses dias, até toda uma discussão junto a várias entidades, seja financeiras, seja de representação dos produtores, foi que havia casos de condomínios ou associação de produtores, ou por algum motivo de não divisão ainda da propriedade, que você tinha 2 ou 3 unidades de produção sobre o mesmo CAR. Então, esses produtores estariam sendo impedidos. Perfeito. O que o Conselho Monetário fez hoje foi abrir para esses produtores que não estão conseguindo pegar financiamento porque não conseguem contratar o seguro, e é obrigatório o seguro para quem contrata até R$335 mil em operação de custeio, está abrindo para que eles possam fazer o financiamento especificamente para esses produtores sem a contratação do Proagro ou de qualquer outro seguro privado. Então, também fazendo com que esses produtores acessem o crédito. Nós conversamos com o subsecretário de Política Agrícola e Negócios
agroambientais do Ministério da Fazenda, o Gilson Bittencourt. Mais uma vez, Gilson, muito obrigado por nos atender aqui do Rural Notícias. Vamos te procurar outras vezes aí, se for possível, tá bom? Uma boa noite para À você. disposição. Boa noite. Valeu, Gilson.